No programa de hoje, vamos conversar com o Roberto Monte. Ele é militante dos direitos humanos no estado do Rio Grande do Norte e também um dos idealizadores, né, do portal de um portal que é um portal que trata dos direitos humanos, da Pós TV, Universidade Popular, editora. Vamos conversar sobre tudo isso aqui no nosso programa, mas o foco hoje vai ser a Potiguariana, uma editora do nosso Rio Grande do Norte. Vamos saber detalhes sobre isso. Seja bem-vindo, Roberto Monte, ao nosso Espaço Cidadão. Oi, bom dia, boa tarde e boa noite, né, Robson? Seja bem-vindo. E eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho sobre o que é essa editora Potiguariana, de onde surgiu esse nome e quais são os seus objetivos. Bem, Robson, quando chega, primeiro, né, um alô para todos os ouvintes, né? E o que acontece é o seguinte: quando houve a questão da Comissão da Verdade, eu comecei a trabalhar muito a questão do direito à memória e à verdade, né? E eu tive a oportunidade, como eu sou muito amigo de uma pessoa chamada Marcelo Zelic, esse cara você um dia vai entrevistar, que ele tem muita coisa, porque ele fez a questão ele trouxe do exterior todo o acervo do Brasil Nunca Mais, 1 milhão de cópias xerox microfilmadas. Então, eu tive acesso a esse material antes desse material ser trazido de volta ao país, e, através disso, eu consegui o levantamento de todos os relatórios relacionados à repressão, aqui no Rio Grande do Norte. Para você ter uma ideia da dimensão da coisa, é 1 milhão de cópias xerox, são 711 processos na íntegra, mas como o meu corte era Rio Grande do Norte, né, eu peguei cerca de 11 processos e com cerca de 40 mil páginas. E, com isso, eu peguei exatamente o levantamento de todos os relatórios da época da repressão. Tipo assim, você tem relatórios a nível federal, os chamados IPMS, né? Os Inquéritos Policiais Militares da Repressão. Perfeito. Então, a gente tinha vários processos e eu tive problema para publicar. Ou seja, ninguém queria publicar. Então, eu disse o seguinte: se ninguém vai, eu vou publicar esse material. Então, inicialmente era isso. Então, o primeiro que a gente lançou foi o relatório Veras. E, na Foi daí que surgiu a ideia da editora Potiguariana? Eu não diria que se apareceu a necessidade, entendeu? Na sequência, a gente fez o relatório Veras. Logo, na sequência, a gente lançou o livro de memórias de Dermi Azevedo, que Dermi estava morando em Natal na época. E agora, quando a gente começou a montar esse canal no YouTube, denominado Pós-TV DHNet, que é, de alguma forma, a continuidade do portal da internet que nós fundamos desde o dia 1º de maio de 1995, viu? 1º de maio de 1995, Robson, foi a data que o Brasil entrou na internet, e nós criamos um BBS. E, no meio disso tudo, você tinha um canal na internet, né? Depois a gente ficou com a ideia de criar a chamada Universidade Popular, porque eu acho que a tendência para quem mexe com direitos, com esse tipo de coisa, do jeito que o Brasil está, essa esculhambação que está aí, você vai ter que começar a trabalhar um esquema de formação, né? O que a gente chamava de bem comum. Para que não se esqueça da história, de tantos fatos fundamentais que aconteceram, e muita gente não tem conhecimento ou se esqueceu, né? Inclusive, é por isso que você tem muita gente, além de ser maluca e desorientada e sem conhecimento, só pode ser gente do mal também, né? A pessoa falar em volta de nazismo, criar partido nazista, dizer que a ditadura foi uma coisa boa, dizer que não existiu ditadura, né? Por que essas coisas acontecem? Porque as pessoas não foram formadas, educadas, porque muita coisa dessa passou em branco durante um período que era para ter caminhado junto com a educação, pelo menos a educação no ensino médio, né? Mas não aconteceu. Então, essa foi a principal motivação para a criação da editora Exatamente Potiguariana. isso. Então,
Na verdade, as coisas foram acontecendo. Ele tinha um portal da internet, depois ele começou, antes da pandemia, ele estava trabalhando cursos. Porque também teve uma constatação, Robson, quando eu ia para esses mesmos atos ligados aos próprios movimentos, eu sentia que o próprio pessoal não conhecia. Eu lembro que uma vez, quando houve assim umas comemorações, né, em relação a Emanuel Bezerra, eu estou falando de parlamentares de esquerda. As pessoas falavam e não conheciam. Tipo assim, as pessoas falavam de 1968 no Ateneu e falavam de Emanuel Bezerra, quando, na verdade, era Bosco Teixeira. Então, eu senti que isso, a gente começou a montar cursos. 2 cursos a gente estava montando para lançar antes da pandemia, que seria lá na Arquidiocese, que eu achei legal começar um local como a E se os Arquidiocese. próprios militantes, né, de direitos humanos e dessas causas Exatamente, eu políticas estou não têm falando conhecimento, pensando. imagine o povo em geral, né? Não é? Então, o que eu imaginava, as pessoas não conheciam a questão da política estudantil, estou falando do Rio Grande do Norte, nos anos 60. E a gente fez uma gravação e já estava preparando um curso com Juliano Siqueira e com Luciano Almeida e Bosco Teixeira. A gente estava com esse material preparado. O segundo que a gente ia preparar era um curso sobre sindicalismo nos anos 80. Isso é muito interessante, Robson, porque eu acho que você que também trabalha muito com essa questão do dia a dia, né? e que está com um pezinho na universidade, às vezes você vê coisas estúpidas, que as pessoas da academia, às vezes, sentem-se donos do conhecimento e, às vezes, não têm a menor noção. Eu lembro que uma vez, isso muitos anos atrás, apareceu uma equipe de estudantes, apareceu sempre lá, e perguntou, falando sobre o sindicalismo nos anos 80. Aí eu disse um negócio assim, brincadeira, eu disse, ó, se não tiver nada sobre a Siridó, essa pesquisa não está em nada. Cara, isso criou um problema que a professora pensou que eu estava de sacanagem, porque, na verdade, ela desconhecia. Então, todas essas coisas fez com que a gente achasse que era interessante que a gente começasse a criar cursos. Né? Eu venho de igreja, cara, então você sabe que o lance da formação, o lance de curso, você passa a vida inteira tendo. Então, por uma questão de adaptação, a gente partiu da internet, né? Estou falando em 95. Depois a gente começou a produzir DVDs. Hoje, quando você fala isso, você fica até esquisito. Né? Então, em 1988, eu e minha mulher, que tem formação em cinema, nós compramos uma câmera. Estou falando em 1988. Como você está sendo transmitido pela TVT, tem muito a ver também com a TVT, porque quem fundou a TVT foram 2 pessoas, né, chamadas Luiz Fernando Santoro e Regina Festa, e o primeiro articulador da TVT era um cara chamado Eliseu Marques. E minha mulher Perfeito. esteve em Cuba nesse curso de formação. Então, no meio disso tudo, a gente tinha o portal na internet, o canal no YouTube, que a gente chama de Post TV, e a partir de agora a gente vai partir para um esquema de cursos. E houve essa necessidade, por mais que a gente mexa com mídias digitais, mas eu acho muito importante essa questão de você publicar. Então, teve um livro de alguns outros livros, mas apareceu, eu estava com 2 livros super interessantes, Robson. O primeiro era a questão, que era esse aqui, sobre a base aérea de Parnamirim, que eram as torturas de 1952 e 53, que tem tudo a ver... Então, existiram campos de concentração no Rio Grande do Norte. Sim, porque o que acontece é o seguinte, em 1952, 1953, você que é aqui do Rio Grande do Norte sabe que fala-se muito das figuras de Luiz Inácio Maranhão Filho e muito da figura de Vulpiano Cavalcante. O pano de fundo em 1952 era o seguinte, a questão da Guerra Fria, né? A questão da campanha do petróleo é nosso, e eu vou te dizer o seguinte, cara, as torturas que aconteceram em 52, 53 foram maiores do que 64. Eu digo isso que eu estudei tudo isso. E esse material era inédito. Inédito. Então, quer dizer, aqui você vai ver
A seguinte O história. objetivo, então, Roberto Monte, né, da editora Potiguariana é justamente publicar, digamos assim, contar histórias, né, como você fala, da esquerda, que a mídia oficial não contou, que outras editoras não toparam publicar. Né? Esse aqui é o objetivo, então. Quer dizer, é um material de 70 anos atrás, assim, para você ter uma ideia, isso aqui é para você entender o que é a República do Galeão. Aquilo que aconteceu na Rua do Toneleiros, com a queda O atentado. de Vargas, está aqui. Você lendo esse livro, tu me manda até o teu endereço, Robson, que eu te mando um livro desse, você vai gostar. E logo depois eu tinha um outro material muito interessante. Estou falando de coisas bem práticas, né? Chegou em minhas mãos as memórias a biografia, a autobiografia do médico Vulpiano Cavalcante. Eu recebi esse material através de Mail de Pinto Galvão via Moacir de Góes. Eu disse, pô, tem que publicar esse material. Então, como a gente trabalha com muita gente, né? A gente começou muito esse movimento do Lula livre, né? Então, com isso tudo, eu disse, rapaz, chegou a hora de publicar o livro, né? Esses livros. Com o detalhe que nós estamos, a partir de agora também, usando a questão da publicação do livro para também ter uma graninha, para manter. Porque Como é que vocês estão conseguindo financiar a publicação desses livros? Não, Através eu sou totalmente cético em relação ao lance de poder público. Eu entro em todo tipo de coisa, mas eu sou Então, está eu sendo acho, através da venda do próprio livro, né? Que está se conseguindo. desde a época do DVD, a gente tinha o Vale DVD e o Vale Livro. Né? Então, o que é que a gente faz? Eu vendo de forma antecipada o livro, e esse livro a gente consegue publicar. E, assim, de primeira, para você ter uma ideia, a capa do livro, sempre Cláudio de Oliveira, né? o chargista, a gente sempre publica no lugar, assim, na qualidade melhor possível. Né? E, por trás desse movimento, muitos militantes das antigas e também muitas pessoas da academia que você sabe que hoje você encontra pessoas de primeiríssimo nível. Tipo assim, eu cito logo de saída dois, tipo assim, o professor Spinelli, o professor José José Wilton Antônio Germán, Spinelli Lindoso, né? Professor Wilton esse Germán. povo todo, Gerardo Magela, estou falando Geraldo Magelo e Marluce Wilton Germán Apaga. já se aposentaram, né? Estão na Sim, se tranquilidade. O professor aposentaram, Spinelli está na não, batalha ainda. mas está no nosso projeto de Universidade Popular. Que é um outro projeto, né? Agora me fala uma coisa, por que o nome Editora Potiguariana? Cara, veja só, eu queria um nome legal, né? Então eu parti assim por gravidade. Tipo assim, se existe Brasiliana, quem gosta de livro sabe que a Brasiliana é uma coleção essencial que todo mundo tem que ter sobre o Brasil. Depois eu vi um portal de nome Europeana, porque hoje quem tem juízo está digitalizando todos os seus acervos, pode ser cubano, árabe, chinês. Então, eu disse, rapaz, chegou a hora da gente pegar. Se existe brasiliana, porque não tem, que vem de Brasil, porque não tem a potiguariana que vem de poti. E isso a gente acabou inventando a palavra, porque depois eu descobri que existe a potiguariana e a potiguarina. Né? Aí ficou um nome legal, né? Mas, na verdade, a gente usa como barra, porque o que a gente geralmente trabalha é o DHNet, que é Direitos Humanos na Internet, barra alguma coisa. Senão, daqui a pouco, a gente está com tantos nomes que vai ficar tudo muito complicado para as pessoas E o entenderem. que é que você poderia citar do que já foi publicado ou está previsto de ser publicado Oh, pela Editora Potiguariana? O que é que vem tem, aí ou o que é que já tem tem disponível? não, disponível, a gente já tem o livro da base aérea de Parnamirim, né? Quer dizer, para você ter uma ideia, a nossa orelha é de Nilmário Miranda, viu? O nosso companheiro Nilmário. O segundo livro nós vamos lançar agora, viu, Robson? Dia 25 de março. Dia 25 de março é uma data muito, para você que mexe com o negócio de ciência política, foi a fundação do Partido Comunista Brasileiro. Então, o dia 25 de março é a data de fundação do Partidão.
né? O Começou... PCB, não o PC do B, É, né? não, PCB, porque, na verdade, o PCdoB vai fazer sendo em 2062. Né? Eu não vou entrar muito nessa de quem, se é A, B, PCB histórico, PCB local, PPS e tal, mas o que acontece é o seguinte, o dia 25 de março de 2022 são os 100 anos da fundação do PCB, que era ligado à questão da Internacional Comunista. Né? Então, ele está lançando exatamente nesse dia um material muito precioso, que são as memórias inéditas de Vulpiano Cavalcante. Onde vai ser o lançamento e o horário? Cara, você sabe se a época é muito louca, que você tentou usar e volta a Covid. Aquele... Então, a gente vai fazer o lançamento. Isso merecia um lançamento com música, com tudo que tinha direito, tipo um Solar Bela Vista. Né, que a gente fazia isso antigamente. O que a gente vai acabar fazendo é no dia 25, às 17 horas, nós vamos fazer lá na Livraria Manimbu, que hoje é a única livraria de rua, né, de Natal. A gente vai fazer lá com a Onde Luísa. fica Né? o endereço? Rapaz, na rua... não tem a Fundação José Augusto, é Isso. por trás da Fundação José Augusto, é na Rua Açu, é meio complicado, é 666, 666A. Mas então é o seguinte, por trás da Fundação José Augusto tem hoje o que era, onde era a Gráfica Manimbu, hoje virou a Livraria Manimbu. Então a gente marcou lá, então o lançamento vai Dia ser... 25 de março, Dia 25 de 5 horas março. da tarde. Exatamente. Então, você vai ter um material que vai ser muito interessante, que já mandei até a capa para você, que vai ser o lançamento do Maravilha. livro. Agora, Agora Roberto, tem o terceiro livro. só para a gente ter uma ideia, assim, antes de você falar do terceiro livro, né? De modo geral, onde é que a gente pode achar os livros que estão sendo publicados pelos direitos humanos na internet, o DHNet, pela editora Potiguariana, né? Onde é que a gente, quem porventura perder esse lançamento, onde é que pode encontrar esses livros e Ó, como faz para comprar? geralmente a gente bota em dois lugares. Primeiro, você pode encontrar na Livraria do Campus, que é Cooperativa a Universitária. E E o onde outro mais? e a outra na Livraria Cultural, na Manimbu. Na verdade, cara, a gente tem praticamente duas livrarias em Natal hoje. Então, nos dois você pega. Mas hoje, como funciona? Muita gente nos procura. E a gente também já comprou até uma mesinha daquelas de feira, onde tem agitação de pessoas, a gente chega lá com o nosso E leva material. para E vender, né? E qual é o terceiro livro? o terceiro livro está em elaboração. Então, a gente fez agora um grupo de trabalho para trabalhar a questão dos 100 anos do Partido Comunista no Rio Grande do Norte. Então, a gente vai, sem data marcada ainda, porque esse ano é ano de eleição. Não adianta ficar mexendo muito, não. A gente está trabalhando Na produção ainda, né? na pesquisa, né? Na pesquisa. A história do PCB no Rio Grande do Norte. Então, você tem, no meio disso tudo, você tem o Sindicato do Garrancho, você tem Insurreição de 1935. Então, você tem muitas coisas. Para quem não sabe, Lauro Reginaldo da Rocha, daqui do Rio Grande do Norte, que veio de Mossoró, ele foi secretário-geral do Partidão. Lauro Reginaldo era simplesmente Bangu. Então, a história do Rio Grande do Norte tem dessas coisas. Né? Você sabe que a gente aqui é muito ousado. Né? As coisas começam, pode até não persistir, né, Robson? Mas aqui a gente tem muitas experiências, né, e muitas possibilidades em Mas termos Lene andou por aqui, não? Que eu saiba, não. Mas Não. a filha de Lauro Reginaldo, a irmã de Lauro Reginaldo, chamado Amélia Reginaldo, o nome dela seria Rosa de Luxemburgo, viu? Olha aí. Stalin não passou por aqui, essa turma não andou por aqui. Agora, não. uma outra coisa a colocar é que a gente está brincando, mas, na verdade, é o seguinte, o mundo sempre em convulsão e existem determinadas possibilidades. Né? Então, além dos livros, nós estamos, a pessoa acessando a Pós-TV DHNet, você vai ter muitos... Acervo, né? Não, e também vai assistir vídeo. Vou dar para você alguns exemplos. Quem foi Amélia Reginaldo?
Lembra que quando, nos anos 80, saiu um livro feito por um jornalista de nome Moacir de Oliveira Filho, que é aí de Brasília. Para quem... Muita gente conhece Moa, que é o Moacir, ele foi o fundador do Pacotão. Mas ele fez uma entrevista muito interessante, porque o chefe da junta governativa da insurreição de 1935, quando a galera esteve no poder, foi exatamente o sapateiro José Praxedes. Então, José Praxedes, quando houve 35, ele desapareceu. 50 anos depois, Moacir o encontra morando na Bahia. Imagina que a sua mulher, os seus amigos, os seus filhos, imagina que Robson não é Robson, Robson é José dos Santos. Então, a gente vai pegar muitas dessas histórias, né? Meneleu, a semana passada a gente teve uma entrevista com Francisco Meneleu dos Santos, que foi o gráfico que fez o jornal A Liberdade. Na semana anterior, nós gravamos com Dona Maria Ribeiro Prestes, que era a viúva do Cavaleiro da Esperança, falando das coisas daqui. Então, acessando... Não falta documentário. Perfeito. Rapaz, a gente está gravando desde 1988, o nosso acervo tem mais de 1.200 horas, e chegou a hora, Robson, de soltar o material, agora também não soltar de uma forma lesa, né? Então, a gente tem hoje o portal na internet para sintetizar, a gente tem o canal stream no YouTube, e também nós vamos fazer a Universidade Popular e o livro, de alguma maneira, eu acho que a gente não pode negar o papel do esquema do livro, mas também está utilizando o livro também para manutenção da nossa própria experiência. Então, perfeito. Querendo ficar animado, acessar dhnet.org.br, canal no YouTube, Após TV DHNet no YouTube, e entrando no meio disso tudo, chega até nós para saber. Então, eu vou dar o número de um telefone, que é o WhatsApp, que hoje é o que se usa mais, né? Quem tiver animação nesse tipo de coisa, é só ligar para 084 9977 8702 e a gente faz toda essa... Repete o WhatsApp, por favor, para finalizar. O prefixo aqui de Natal, Rio Grande do Norte, 84. O celular é 99977 8702. Então, no meio disso tudo, muitos programas locais, programas sobre o Movimento Nacional de Direito. A gente está abrindo até um programa agora, Robson, que nos anos 2000 nós abrimos duas redes na África, em Cabo Verde e em Moçambique. Então, a gente está trazendo as experiências que eram da época do site ou do portal para o esquema do YouTube. Muito bem, quero agradecer a participação de Roberto Monte no nosso programa Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo, Roberto. Eu lembro aí, para quem nos acompanha, dia 25 de março, 5 horas da tarde, o lançamento, né, você vai só me dizer o lugar, o lançamento do livro que trata um pouco de toda essa história que a gente está conversando aqui. Né? É as memórias de Vulpiano de Cavalcante, que foi Perfeito. O maior comunista aqui do Rio Grande do Norte, ao lado de Luiz Inácio Maranhão Filho. E o endereço qual é? Vai ser lá na livraria Manimbu, na Rua Sul, 666, no Tirol, a partir das 17 horas. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado também, Robson. Um grande abraço.